Então, a gente queria, antes de mais nada, fazer um disclaimer aqui, um pedido de desculpa e esclarecimento. O nosso programa ele é semanal, só que infelizmente entre a nossa gravação de apresentação e essa gravação que você está escutando agora, a gente teve um pequeno problema no notebook do editor e infelizmente não foi possível entregar dentro do nosso prazo combinado, porque a gente gosta de respeitar, né, a nossa audiência qualificada. Mas dito isso, aprecie esse episódio que está muito especial sobre o Vinícius Júnior e o Mbappé. Então, escuta aí tudo que vai rolar hoje, logo após a nossa vinheta. Divirta-se. Você não sabia que a nossa opinião era necessária, mas agora você não vai conseguir viver sem ela. Que desagradável, hein? Que beleza. Ronaldo saiu pro Ronaldinho, pé direito, bateu. Gol! Brasil! Então vamos a isso, né? Então, pessoal, hoje a gente vai para a nossa pauta do nosso segundo programa, em que a gente vai falar sobre uma temática que surgiu recentemente com a confirmação, né, da não renovação do atleta Kylian Mbappé junto com o PSG. E o nosso questionamento da semana é o seguinte: e aí, o Mbappé ele vai dificultar a evolução do Vinícius Júnior ou então a do Rodrigo? O que é que isso vai impactar na vida do Real Madrid? Como é que isso pode atrapalhar esses atletas? E, por outro lado, será que não vai ter a evolução? Então, esse é o tema da nossa discussão de hoje, perfeito? Então, vamos primeiro para as aberturas com os destaques iniciais. Amaro, você gostaria de fazer qual destaque inicial aí do que você viu no cenário esportivo do futebol essa semana? O destaque mais importante da semana, eu não posso deixar de falar, que é o aniversário de 122 anos do maior clube da história do futebol, né? Real Madrid, que foi, para mim, no nosso primeiro episódio eu falei dos três melhores jogadores que eu vi e que eu me identifiquei muito, e dois deles foi no Real Madrid. Do que eu me lembro deles, a maioria dos vídeos é a partir do Real Madrid, de assistir. Então, a partir dali, eu também criei uma espécie de paixão por esse clube. Sou torcedor dele, não é igual ao meu glorioso, mas eu gosto dele e torço por ele. E é um time feito de glórias. 14 Champions League, 8 Mundiais de Clubes, fora vários campeonatos espanhol, Copa, Supercopa, dentre outras coisas. Então, não poderia deixar de falar dos 122 anos da história do maior clube do mundo. Muito bem, Amaro. Obrigado pelo seu primeiro destaque. Meu querido João Vitor, respeitando a ordem que a gente pré-estabeleceu anteriormente, alfabética. João Vitor, quais são os seus destaques dessa semana aí? Primeiramente, bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Meu destaque, cara, eu ia falar do Vini Júnior, mais uma vez sendo decisivo, mas tem uma coisa que me assombra, que é o Haaland, cara. O Haaland chegou nessa semana a 41 gols em 37 jogos de Champions League. Isso aí é uma coisa extremamente absurda, né? Aí eu vi uma discussão, não me lembro aonde, se o Haaland é um gênio ou não. E eu vi uma opinião que chama muita atenção, que ele é um cara que finaliza muito bem, mas não domina outros setores do campo, outros fundamentos. Eu acho que é uma discussão muito interessante. Será que o Haaland é um gênio ou não? Se a gente pensar em finalização, eu considero ele um gênio, sim, porque o aproveitamento é absurdo, uma coisa assim assustadora. E dá para considerar, se a gente levar em consideração só isso. Mas como no futebol, se a gente for desmembrar muito, a gente nunca vai chegar num consenso, eu acho que a gente diz ou o cara é gênio ou não é. E eu, pelo menos na minha concepção, eu coloco assim, o bom jogador, o ótimo jogador, craque e o gênio. Para mim, hoje, o Haaland é um craque. Mas eu chamo a atenção por esses números dele aí, que é assustador, cara. 41 gols em 37 jogos de Champions, por mais que muitas vezes ele tenha enfrentado times frágeis, né, jogando no City daquele, mas se fosse fácil, todo mundo fazia isso.
E é uma média, se a gente ver e fazer uma projeção lá para frente, pô, é assustador. Ele pode quebrar recordes aí com facilidade. Obrigado, João Vitor, meu querido. E agora a gente vai quase chegando no finalzinho dos destaques. Querido Marco, e aí? Quais que são os seus destaques da semana? Olá pessoal, tudo bom? Vou fazer diferente do Amaro, do João Vitor, vou trazer para o nosso contexto aqui nacional, do futebol nacional, falar de dois casos parecidos e como os tratamentos para soluções são resolvidos de formas bem distintas. Falar da situação do Corinthians, de como está sendo saqueado. Foi saqueado pela última gestão. E como esses caras não são punidos, estão dentro do clube, fazem parte ainda do sócio torcedor. Tô falando do André Sanches e do antigo presidente, que era parceiro dele. O cara ainda hoje tem voz no clube e não dá para entender. Todo dia a gente vê sair notícias de como o que foi que os caras fizeram dentro do clube. Dívidas com, agora que até o Amaro botou, divulgou essa notícia, que tá devendo um pagodeiro, cara, que foi claramente assim uma jogada de combinada entre empresário, algum dirigente do clube, para roubar o clube e o Corinthians. E eu não gosto do Corinthians, não. Mas eu, como um amante do futebol brasileiro, eu não gosto de ver isso acontecendo dentro dos clubes. Como eu falar de dois clubes de forma distinta, o Corinthians está sendo roubado, continua sendo roubado, esses caras permanecem dentro do clube, e vou botar o caso do Internacional, que foi comprovado que foi roubado, saqueado, os antigos dirigentes, só que foram punidos, agora foram condenados aí a 10 anos a pagar multas milionárias. Da mesma forma, roubaram, saquearam o clube, mas houve punição, o que não acontece no Corinthians, o do porquê ninguém sabe, ou sabe, né? Todo mundo sabe que futebol também do Corinthians está envolvido fortemente com política pelo fato do Andrés ser deputado. Pode ser isso ou não pode. Fica aí a questão, pessoal. Obrigado, Marco. E para finalizar, o meu destaque é uma coisa assim que, rapaz, foi o que mais me chamou a atenção nessa semana, foi uma fala muito forte, mais uma fala muito forte, desde que começou a trabalhar aqui no futebol brasileiro de uma maneira assim mais contundente. O atual presidente da SAF do Botafogo, né, o senhor John Textor, disse ele que tem gravações de árbitros reclamando de não terem recebido seu dinheiro de propina. E aí, se eu não me engano, o Supremo Tribunal de Justiça Desportiva, STJD, diz que ele tem 3 dias para se pronunciar com provas. E ele falou que tem provas de manipulação no Campeonato Brasileiro de 2021, 2022 e 2023, respectivamente vencidos pelo Atlético Mineiro e esses dois últimos pelo Palmeiras, Sociedade Esportiva Palmeiras. Então, assim, é uma acusação muito forte que ele fez. Se ele tem provas disso, é óbvio que eu acredito que os títulos conquistados em campo não vão ser revertidos, a não ser que tenha alguma prova assim, muito forte, dizendo que o Palmeiras tem que ganhar esse jogo, o Atlético Mineiro tem que ganhar esse jogo. Mas, cara, é uma acusação muito forte, não é a primeira vez, e foi dito que se ele não conseguir provar, ele vai ser banido do esporte no Brasil. Como será que vai ficar essa situação, né? Enfim, bem preocupante. Eu não acredito que ele tenha esses áudios. Rapaz, eu também não acredito, não. Eu não acredito. Agora, Se ele tiver... Eu acredito em corrupção tem em todas as áreas, né? Principalmente desse país chamado Brasil. Eu acredito que tenha corrupção, eu acredito que tenha manipulação de alguns jogos. Eu não estou dizendo manipulação para um time ser campeão. Estou falando manipulação para alguém ganhar dinheiro, alguma coisa assim. Não para um time específico. E eu também não acredito que ele tenha áudios da Série A de um juiz dizendo que não recebeu propina por questão de algum jogo. Mas esperar para ver. Agora essa questão do banimento e tudo, eu não... Ele não tendo, eu não acredito que vai Ele não se chegar. importa com isso, não, macho. Eu Ele acredito não que vai se não, e disso, mesmo assim nem deve chegar nisso não, porque a gente sabe que o que vale no mundo, infelizmente, É é o o dinheiro. dinheiro. E quando ele se sentar e conversar lá com a CBF, tudo se resolve. Não que senta lá numa mesazinha, de porta trancada, tudo é resolvido.
O André Rizek endossou, né, a voz dele aí, dizendo que ele tinha, realmente. Mas. É que o André, ele Rapaz, disse que se encontrou com ele, pelo que eu entendi. Sim, aí todo Eu mundo vi o conhece ele, programa, né? né? Pelo que eu caralho, entendi, foi. ele ouviu, É ele sério? ouviu o áudio. Ele ouviu o endossou áudio, isso, né? endossou, disse que ele tinha. O André Não, e ele, Rizek ouviu o áudio? Caralho. não, ele não falou que ouviu, mas ele falou assim: eu sei que tem um áudio e eu posso dizer que lá não, como foi? Agora eu Compromete. não vou lembrar, não compromete, algo assim. Mas ele deixou claro assim que ele ouviu pelo menos uma parte do áudio. Pois ele disse que não vale nada o áudio, que não compromete. Não, mas ele não falou que não compromete, ele não falou isso não. Não, Amaro, Mas o que eu acho, a maneira que ele falou, ele é meio que comprometedor, os áudios. Isso. Só que ele falou que não agora o que sabe eu se é acho, um meu A, não amigo, sabe se é série D, B, C, A, não sabe nem se é do Brasil. Ele falou mais ou menos assim. Oxente, se não é do Brasil, entendeu? Ora, rapaz. o que eu acho Tem é que isso português. aí Caralho. só traz problema para o Botafogo. Eu O também Botafogo acho. vai sofrer uma retaliação aí. É desnecessário o cara vir e dar uma declaração dessa. Se ele Sem tem a prova. prova, bota a prova. Não, Agora ainda mais. só prejudica ao Botafogo. A gente sabe como é que é. Ó, o Flamengo, por exemplo, tenta bater de frente com a CBF nas coisas e a CBF não facilita para o Flamengo em nada. Questão de data FIFA no ano passado, o Flamengo pediu adiamento de jogo e não foi concedido. Só É gera porque esse conflito. ele tá respondendo um processo, né? Por causa das falas dele do ano E ainda passado. tem Por isso isso, aí. por isso que ele Tem- falou que é daqui a 30 dias, que é para quando chegar a data. Mas agora já falaram que ele tem 3 dias. Agora, se ele É, vai ou não, aí é com ele. agora isso aí vai ser uma pica Aí, gigante pra ele isso conseguir respinga resolver. só no clube. Exato, só respinga no clube, pô, porque Só que com é ele como a não. gente tá falando. É complicado, viu? Ele E trazer mesmo uma se não informação tiver, desse eu não. não acredito em banimento. E no caso, um banimento. Porque, um exemplo que aconteceu com o Chelsea, né, com o presidente. Sim. Obrigaram ele lá a vender o clube. Isso no Brasil eu não acredito que nunca vai acontecer. E também, se for para acontecer algo, eu acredito só em uma suspensão de alguns meses. E um presidente ser suspenso significa só que ele não pode assinar nenhum documento. No caso, pode botar É. outro para assinar e pronto. E outro, ele é dono do clube, né? Justo. Por ser- Como eu acredito que não vão fazer ele vender, então eu acho que vai ficar mesmo 0-0, não vai acontecer quase nada. Só que E assim, nem, por baixo dos panos, tem várias formas de prejudicar, né? O e nem clube. se quisesse, né? Nem se quisesse, ele não ia vender, ele não é obrigado a vender. Isso. Eu acredito que, bom, foi uma discussão muito interessante. Eu acredito que a gente fecha aqui os nossos destaques da semana, mas depois eu vou dar uma olhadinha nessa história do André Rizek que eu achei bacana, achei E a interessante. questão que o Marcos falou do Corinthians aí, eu foi impressionado que foram condenados do Internacional, porque na maioria dos casos não acontece nada. Cara, a minha No O que opinião mais a Flamengo gente, mesmo, isso aí, o que mais a gente tem aí é clubes que os dirigentes roubam, igual estão roubando o Corinthians, metendo a mão com força, e não no Rio de acontece Janeiro e nada. São Paulo, eu nunca vi isso acontecer. Você ia falar, João Vitor? Diga. não, Era o que eu uma... acho é que essas coisas só vão acontecer, vão acabar no futebol brasileiro ou ter um pouquinho mais de controle quando os caras começarem a ser punidos criminalmente. Os caras estão roubando, cara. Os caras estão metendo a mão no dinheiro de forma ilícita, entendeu? Que é patrimônio de quem? Os clubes são patrimônio de quem? São patrimônio de onde? É da União? É do povo? Porque o cara tá roubando alguém aí. Essa situação, Porque pelo. essa situação que o Pode Marcos falar. falou aí foi que o Corinthians tem uma dívida de 300 mil com um cantor de pagode, que eu não vou lembrar o nome agora. Pagodeiro, Cara, bicho. isso é Puta que E sacanagem. pegaram esse dinheiro com ele para contratarem um jogador que é irmão do. Um jogador que o empresário do jogador é irmão dele, do pagodeiro. Pois, ó, o problema é que esses caras são mafiosos, pô. Esses caras eles são mafiosos. E eu tiro porque é o seguinte: lá no Corinthians, especificamente falando, André Sanches, Mário Gobi, aquele outro que eu esqueci o nome dele, de óculos, e o Duílio, um grupo só, pô. Um grupo só que não sai do Corinthians. Os caras roubam, e tem um grupo que Negão, conseguiu tá lá que vai também, lá e faz volta parte. no cara.
e que coloca o cara para perpetuar essa galera aí, essa bandidagem aí. E esses caras, quando tem torcida organizada fazendo protesto, milagrosamente essa torcida organizada entra no CT, dá pressão em jogador, os caras não conseguem fazer um sistema de segurança para evitar esse tipo de coisa, porque parece que os próprios caras permitem. Trazendo o exemplo do Flamengo, quantas vezes o Ninho do Urubu não foi interditado, não pegaram os carros do cara, faltaram deixar os caras do carro para brigar. Será que o Marcos Braz, será que o Spindel, a galera não sabia que ia ter protesto? Sabia, porque isso aí tudo é organizado pela torcida organizada. E esses caras têm contato direto com os torcedores, eles fingem que não sabem. No Botafogo, que os caras entraram, acho que foi ano passado, entraram dentro do CT, os caras lá na sala de fisioterapia lá, e os torcedores ameaçando os caras. Eles recebem dinheiro dos clubes. Futebol é uma máfia. Futebol, esses dirigentes são mafiosos, a grande maioria deles. Aí quando entra o Bandeira de Melo, no caso do Flamengo, tentando fazer a coisa, e o próprio Augusto Melo no Corinthians, ele pode ser falador, mas ele é o cara que tá tentando organizar e que bateu de frente com esse sistema aí. Aí tu viu aquele tal de... Era André Negrão, né? O nome do outro lá que perdeu. Isso, o André Negrão perdeu pra ele. Isso. Falando que o Corinthians era muito grande, porque o Corinthians era o atual campeão da Sul-Americana. Onde é que esse cara não sabe nem... Meu irmão, é máfia. Pra mim isso é uma grande máfia, é um grande sistema. É tipo como se fosse um cartel. Uma pessoa que se diz torcedor e vai num clube numa terça-feira, 10 da manhã, ou 2 da tarde, 3 da tarde, pra mim... Então, o cara não trabalha, não. Isso aí tem outro nome, né? Como é que junta 100 pessoas que fazem parte de uma torcida e vai durante uma semana no horário comercial em um clube? É, um clube que mantém esses caras aí. A maioria desses caras de torcida organizada é vagabundo mesmo. Bom, e é isso, né? Eu acho que a gente conseguiu dissertar bem e a gente já cria outras pautas para outros dias, né, de programa. Acho que uma abertura bem feita também serve para isso. Então agora a gente vai aqui para nossa segunda pauta do dia, tá? Deixa eu fechar aqui e colocar que a gente discutiu essa parte. Então a gente vem agora para o nosso segundo tema do dia. Vamos falar sobre a transferência do Kylian Mbappé para o Real Madrid. Vou fazer a leitura aqui da matéria jornalística do site sportig.com.br. A apresentação de Mbappé no Real Madrid já tem previsão de data. Confira. Transferência do atacante do PSG para a equipe espanhola é dada como certa pela imprensa europeia. E ao que tudo indica, segundo informações divulgadas pelo jornal espanhol Marca, Mbappé será apresentado até antes do início da Eurocopa, que será disputada na Alemanha entre os dias 14 de junho e 14 de julho. Mas a data exata depende dos desempenhos de Real Madrid e PSG na Champions League, né? Porque pode ser que essas duas equipes acabem, né, por se enfrentar nos cruzamentos das oitavas de final ou quartas de final, salvo engano, dessa competição. Então, o diário afirma que o acerto com o astro francês não será divulgado enquanto o PSG e Real Madrid estiverem vivos na competição continental. Os clubes avançaram às quartas de final e aguardam os últimos confrontos das oitavas para conhecerem seus adversários, que serão definidos por sorteio. Caso não chegue na final da Champions, o time espanhol deve aproveitar a estrutura utilizada no conceito... Olha aí, Amaro, tu que gosta dela, quase não atrapalha o nosso Botafogo. De Taylor Swift no Santiago Bernabéu, nos dias 29 e 30 de maio, para apresentar o atleta. Se o Real Madrid confirmar favoritismo e alcançar a final, que será disputada em Wembley, na capital britânica, o jogador de 25 anos será apresentado entre os dias 3 e 6 de junho. Então, para a gente começar aqui a falar, né, os nossos tópicos de discussão. E aí, rapaziada, qual que é o impacto do Mbappé no Real Madrid? A gente poderia começar a falar sobre a análise do estilo de jogo, ou então das características de Mbappé, e como é que ele poderia se encaixar no esquema tático do Real Madrid. Amaro, meu querido, você poderia dar o ar da graça aí e iniciar a discussão? Eu acredito que eles vão se completar se o Mbappé realmente for pro Real Madrid, porque essa transferência eu só acredito quando ele vestir a camisa e se apresentar no Santiago Bernabéu, que já teve tantas reviravoltas. Mas o estilo de jogo dele hoje, dos dois, são bem parecidos. O Mbappé, como tem um protagonismo bem maior, né, até pelo tamanho do clube que é o PSG, e ele busca fazer muitos mais gols, os companheiros dele buscam ele também para fazer muitos mais gols.
Mas ele indo para o Real Madrid, eu tenho em mente que ele vai fazer a primeira mudança da carreira dele, de sair da ponta e se tornar um centroavante com muito boa movimentação, e eles vão se complementar. Em questão ao Rodrigo, aí que vai ser o grande problema, porque eu acho que o Rodrigo vai perder essa vaga no time. Que o Rodrigo gosta, ele já falou várias vezes que ele prefere jogar ali pela ponta, e o Mbappé entrando, como ele também joga ali pelo meio, eu acredito que ele vai ser sacado do time, até porque o Bellingham, que onde o técnico do Real Madrid também já gostou de jogar com o Rodrigo, o Bellingham já assumiu e não vai sair mais dali. E o grande problema do brasileiro, com a ida do Mbappé para o Real Madrid, eu acredito que não vai ser o Vinícius Júnior, sim para o Rodrigo. E eu espero que ele procure novos ares até. Eu quero ver ele em outro clube, apesar dele estar no maior clube do mundo. Eu quero ver ele em outro clube, que eu quero ver ele como titular, porque eu vejo nele ele ainda tem muito a se desenvolver no futebol. E eu acho que ele vai perder esse espaço no Real Madrid. Sobre o Vinícius Júnior, eu acredito que ele vai continuar sendo o ponta principal, e o que vai mudar é que ele vai só aumentar o número de assistências pro Mbappé. Muito bem, Amaro. E você, João Vitor, o que é que você tem a falar sobre essa temática? Bem, vamos lá. Primeiro de tudo, chamou muita atenção nos últimos anos a questão do Mbappé, de que ele tá mandando no PSG, o Mbappé fez o Messi e o Neymar saírem, não sei o quê. A minha opinião sempre foi contrária a isso, né? A minha opinião foi a seguinte: o Mbappé foi contratado no mesmo ano que o Neymar, e já era um jogador que chamava muita atenção, vindo do Mônaco e tudo mais. E o Neymar foi contratado para ser o grande jogador do PSG naquela ocasião, e o Mbappé veio, né, no sapatinho, trabalhando e tudo, e depois daquele longo período, quando se colocava na balança, o Mbappé foi muito mais importante para o PSG do que o Neymar. E aí, a Neymarzada gosta de falar, o Neymar levou o PSG para a final da Champions, não sei o quê, naquela Champions 2020, mas para quem não se lembra, o Neymar passou boa parte daquela Champions contundido. Quem fez a diferença continuou sendo o Mbappé. É verdade que naquela decisão, o Mbappé perdeu um gol feito, realmente, não errou finalizações, e não poderia ter errado, e acabou que o Bayern ganhou aquela final 1-0, se eu não me engano. Beleza. Mas o Mbappé é um jogador que sabe que ele vive um protagonismo mundial, e ele meio que tentou organizar isso na França, tentou ser no PSG. Só que o PSG, aí já é outra questão, é um time muito mal administrado, muito mal administrado. É um dinheiro que você dá na mão de quem não sabe gastar, né, de quem não sabe organizar. É um time sem filosofia, é um time sem projeto. Como é que o cara tem um Messi nas mãos e não consegue fazer o Messi jogar, não consegue dar um entorno positivo para o Messi? Simplesmente o Messi sai. Então eu acho que, em primeiro lugar, nessa questão, sempre estão querendo pintar o Mbappé como egocêntrico, como mimadinho. Não é bem assim. O Mbappé está ocupando uma posição, está se comportando como protagonista, como estrela que ele é. Um cara que jogou 2 finais de Copa e marcou 4 gols. Um cara que já é campeão do mundo, que não tem tempo a perder. Já está aí fazendo seus 25 anos, daqui a pouco já vai passar dos 30, e é um cara que se vê como um sucessor aí de Cristiano Ronaldo e Messi. Então eu acho que ele quer ocupar esse lugar o mais rápido possível, né? Quanto à ida dele ao Real Madrid, o que eu penso é o seguinte: eu realmente penso mais ou menos como o Amaro fala. Antigamente eu pensava mais nessa questão do Vini Júnior, mas eu imagino que o Mbappé não vem para ser um ponta, não vem para ser um jogador para jogar pelo lado esquerdo, mas sim para ser um jogador mais próximo do gol, para ter números. Ele já tem ótimos números, mas imagino que ele vai querer fazer mais ou menos o que fez o Cristiano Ronaldo no Real Madrid, foi virar um cara muito mais objetivo. E da maneira que o Mbappé se apresenta em campo, e da maneira que o Real Madrid gosta de jogar, com aquela velocidade, com um time jovem, um time de muita velocidade de transição, é um estilo de jogo muito bom para o Mbappé, né, que tende a dar muito certo. Na seleção francesa, ele tem mais ou menos um esquema de jogo assim.
França do Deschamps também gosta de jogar assim, num contragolpe muito veloz, né? Um contra-ataque muito forte. Penso que o Ancelotti tem uma visão parecida, mas tem um time ainda mais técnico. Bellingham não deve sobrar, na teoria, né? Não deve sobrar ele só deve ser deslocado para fazer uma nova função. Ele tem jogado, às vezes, até como último homem ali, como homem de referência de ataque. E o Real Madrid ainda tem Valverde, pode renovar com Toni Kroos, e tem aí a chegada do Tchouaméni, Camavinga, jogadores muito talentosos e que tem um poder de marcação muito grande. Realmente o elenco do Real Madrid vai se encorpar demais. O Mbappé vai ser aquele cara no Real que vai ser aquela estrela realmente de nível mundial. Não que o Vinícius Júnior não esteja se tornando, não que outros jogadores não sejam. Mas quando você pega e pensa no Modric, no Kroos, são caras que já estão numa descendência, né? Jogam muito ainda, mas já estão com os últimos anos contados. O Mbappé vai ser aquela chegada de um cara consagrado, naquele melhor estilo Real Madrid galáctico, que nos últimos anos o Real Madrid tem apostado mais nos jovens, tem dado muito certo. E nós temos o Endrick também, que é outro cara que eu fico pensando que talvez seja o mais atrapalhado, entre aspas. Se o Rodrigo não sai do Real Madrid, o Endrick pode até ser emprestado ou ter pouco tempo, muito pouco tempo. É natural que ele vá chegar e não vá chegar logo jogando o tempo todo. Mas isso pode atrapalhar, entre aspas, a progressão dele, porque lá, por exemplo, na Europa, nós não temos o problema que a gente tem aqui de calendário, né? Então eu penso que pode sobrar para o Rodrigo e pode sobrar para o Valverde, embora seja mais improvável isso, porque com a movimentação, trazendo o Bellingham para jogar um pouco mais recuado, vai ficar pau a pau ali aquela briga. O Valverde é um jogador que atua muito bem pelo lado direito de ataque, inclusive na final da Champions que o Real Madrid ganhou, ele jogou por ali e fez a jogada do gol por ali, mas o Rodrigo é mais completo, né, ofensivamente falando. Então vai ser uma disputa muito interessante. No final das contas, quem ganha com isso mesmo é o Ancelotti. E essa é uma resposta clara de por que o Ancelotti priorizou tanto o Real Madrid ao invés da seleção brasileira. Excelente, João Vitor. Marco, então, no seu ponto de vista, e aí, como é que é essa chegada do Mbappé para o elenco do Real Madrid? Quem que pode ser beneficiado dos atletas? Quem é que pode ser prejudicado? Manda bala. Primeiro ponto aqui, eu vou concordar com o Vitor e com o Amaro sobre a questão que ele vai mudar de posição. Porque eu não vejo, todo mundo sabe que ele joga ali pela ponta, pela mesma ponta que o Vini Júnior. E eu não vejo ele chegando com moral para tirar o Vini Júnior que está destruindo, voando no Real Madrid. Ele vai jogar tipo momentos que ele já fez na França, inclusive ele fez na final contra a Argentina, na Copa do Mundo, ali um falso centroavante. Não é aquele centroavante plantado, mas aquele que faz a movimentação forte, saindo ali no facão, que velocidade todo mundo sabe que ele tem demais para pegar zagueiro, as costas de zagueiro. O Real Madrid só tem a ganhar em qualidade técnica. Só que eu vou discordar do ponto do João Vitor, que esse fato, beleza, que não pode ser o que foi contado e cantado lá no PSG, dele ser isso tudo, esse monstro todo de quebrar elenco, mas eu acredito que ele quebre sim um elenco, porque mesmo depois que o Messi e o Neymar saiu, ele sempre quis, ele era um dos principais fatos dele querer sair do PSG, ele mesmo diz, falou sempre na imprensa, é o mesmo fato que o Neymar disse, né, que saiu do Barcelona, que queria ser a estrela do time, queria um time para ele. E o Messi e o Neymar no time, ele não tinha um time para ele ainda. Quando saiu, ele passou a ter o seu dono sozinho do time, ele resolve, mas acaba que o resto do time não acompanha ele, como o Neymar e o Messi acompanhava. Aí eu acho que ele meio que viu essa necessidade. Com eles eu não era o dono do clube sozinho, mas eu tinha aqueles dois gênios, aquela qualidade técnica a mais, que se equipara a minha. O resto do elenco hoje do PSG não é nem próximo da qualidade do Mbappé. Tem muitos jogos que a gente vê ele destoa. Aí eu acho que ele
dois pontos. Ele vai acrescentar na qualidade técnica e tem que ver se ele vai baixar o ego dele, porque de cara ele não vai ser o dono do Real Madrid. Ele vai ter que mostrar em campo. Porque hoje em dia, quem é os dois melhores do Real Madrid na temporada, que teoricamente são os donos do time, não saem, é Bellingham e Vini Júnior. Eu não sei se ele vai querer se impor pelo nome, que realmente pro futebol mundial ele é maior que esses caras. Mas dentro do Real Madrid ele não é maior que eles. Ele não é maior que o Vinícius Júnior, que já deu uma Champions League pro Real Madrid. Ele vai falando sobre o ponto de como o Real Madrid pode ficar. Eu acho que vai sobrar pro Rodrigo, talvez. Eu não vejo o Bellingham saindo do time, eu não vejo o Valverde, porque o Valverde ele faz parte da sustentação defensiva do time do Real Madrid. O que aquele cara corre, o que aquele cara marca, é ele que deixa livre um Bellingham para produzir, que é um segundo volante, ou ele joga mais avançado. Acaba que se o Rodrigo é um ponto, o Vinícius outra. Eu acho que é assim que vai jogar, o Mbappé mais centralizado. Não vejo sobrando pro Valverde, não. Até porque, se eu não me engano, o Real Madrid não tem esse terceiro homem do ataque certo. Colocando o ponto do João Vitor, quem vai sair mais prejudicado nessa contratação é o Endrick. Apesar que eu duvidava muito dele chegar para jogar. Eu acho que ele ia, como o Rodrigo e o Vinícius Júnior, ele já ia descer pro Real Madrid Castilha. No mais, é isso. Bom, excelente. Nós vamos agora falar Deixa eu fazer só um adendo aqui rapidinho. Opa, pode? Vai lá. Essa questão do Mbappé no PSG teve toda uma configuração por trás. Primeiro, ele tinha a oportunidade de sair. E é natural, em todo esporte, não só no futebol, que o cara, quando ele é a estrela, o mais valorizado, ele tende a fazer algumas exigências. A gente viu sempre com o Messi assim, a gente viu com o Cristiano Ronaldo a carreira dele toda assim, inclusive no Real Madrid. É natural. Trazendo para o basquete, Michael Jordan era assim, os caras não só dão as condições, como também escolhem até quem vai jogar com eles. No caso do Mbappé, o que eu quis dizer é que eu compreendo o Mbappé. Eu sou o cara que estou em constante progressão na minha carreira. O Messi é um cara que, apesar de ser o Messi, já está numa reta final. E o Messi foi para o PSG pela amizade com o Neymar. O Messi não foi para o PSG por nada em relação ao Mbappé. Além do que, eu estou do lado do Neymar, que ganha uma fortuna para ser o camisa 10, para ser o cara do time, e não demonstra interesse, não demonstra vontade de jogar futebol como eu estou demonstrando. Então isso acaba incomodando o Mbappé, e com razão. Por mais que o Neymar seja um gênio, por mais que o Messi também seja um gênio, mas principalmente no caso do Neymar, não adianta de nada o cara ser gênio se o cara não tem interesse, se o cara não está empenhado em trabalhar. E foi o que a gente viu. Neymar vindo pular carnaval, Neymar fazendo cruzeiro, Neymar não sei o quê. Isso foi o Neymar no PSG. Então, quando as pessoas dizem, foi um erro do Neymar sair do Barcelona no PSG, erro, vírgula. Porque ele também chegou lá extremamente egocêntrico. Ele também chegou lá sem querer trabalhar. Então, se ele tivesse focado, como ele focou em poucos momentos nessa passagem do PSG, ele e o Mbappé era papo dos dois estarem sendo comparados com BBC e MSN. Tivesse chegado um terceiro cara principalmente. Então, é claro que o Mbappé não é santo, é claro que o Mbappé não é anjo. Porém, ele está tendo uma coisa que todo grande jogador precisa ter, que é personalidade. Se ele disser amém pro Neymar e pro Messi, porque são dois gênios, não vai para frente. Então ele precisou assumir o protagonismo, e para ser protagonista tem que ter personalidade. Eu concordo nessa parte do PSG tua, João Vitor. O que eu discordo é sobre... Eu quero falar algo sobre depois também. Não é bem que eu discordo, é que a gente não sabe de que forma ele vai chegar no Real Madrid, se ele vai pegar essa mala toda de estar indo com o status super estrela e querer tomar conta do time como o seu Neymar quis tomar, como tu bem citou, quando ele chegou e botou mala em cima do Cavani, aquele caso que foi polêmico, dele quer cobrar o pênalti. Pronto, bem lembrado. Quem é o cara que bate pênalti no Real Madrid? Quem é o batedor oficial? Eu acho que nem tem, mas... Que o Mbappé é o Rodrigo, né? Quando mas o Rodrigo eu nem acho que ele bate bem, velho. Eu nem acho que o Rodrigo bate bem. Ele perde vira e mexe, eu acho que realmente o Mbappé realmente não vai chegar, até porque ele não é burro. Ele não vai chegar num clube desse tamanho,
com esse monte de jogador sendo protagonista, eu acho que ele não vai chegar com essa mala dele toda, não. Ele Pois vai chegar claro. é o ponto que eu tô colocando, que ele, no caso dele, ninguém sabe o que esperar dele, sabe? Tipo, ele pode chegar querendo botar, mas pode chegar humilde, querendo conquistar o espaço dele. Tu concorda comigo que pro futebol mundial, no contexto do futebol mundial, ele é maior que o Vinícius Júnior. Mas dentro do contexto do mundo que ele vai ser inserido, Real Madrid, o Vinícius Júnior é maior. Bem maior, com certeza. Quem é que garante que ele vai querer mudar de posição? Que tem jogador que não se sente confortável de querer sair ali da onde ele entende que ele melhor desenvolve as características dele. Que é as mesmas do Vinícius Júnior. Pode rolar esse conflito. E isso eu acho que são respostas assim, que só vamos ter no futuro. Mas assim, o Mbappé tá indo para um clube que é mais do que um clube, é uma instituição, é um estilo de vida, o Real Madrid. Se você pegar, até questão de número de camisa, tem uma hierarquia ali. Quando o Ronaldo chegou no Real Madrid, ele jogou com a 11, porque a 9 era do Morientes, se eu não me engano. Tem uma questão cultural no Real Madrid de você chegar e fazer parte do madridismo. Do Raul. Não, no caso do Raul foi o Cristiano Ronaldo. O Cristiano Ronaldo, quando chegou, era o aí Morientes pegou a mesmo. 9, porque ainda tinha o Raul. Isso, Entendeu? Morientes. Então existia uma hierarquia. Eu acho, sinceramente, que o Mbappé vai dar um tiro grande no pé se ele chegar no Real Madrid, achando que ele vai ser o Bambam. Até porque o próprio Florentino bateu o pé. Naquela época, ó, eu quero você, mas se você não vem pelo valor que eu quero pagar, então o Real Madrid não faz questão de ganhar a Champions sem o Mbappé. Então o Mbappé tá indo atrás do Real Madrid, porque o Mbappé precisa muito mais do Real Madrid do que o Real Madrid dele. Eu acho que essa é uma diferença que ele vai ter que se ele não tiver essa concepção, ele não dura lá não, eu acho. Eu vejo particularmente o Mbappé com tons de arrogância, né? Não só no PSG, como na própria França, mas o que o João Vitor falou, ele também está certo. Eu acredito que todos nós aqui conhecemos, já vimos essa foto do Mbappé na adolescência, que o quarto dele só tem pôsteres do Cristiano Ronaldo, que é o ídolo maior dele. E sempre quando ele tem oportunidade, ele gosta de falar isso. E se a gente vê o Cristiano Ronaldo, foi por muito tempo disputando o melhor do mundo com o Messi e com a mentalidade extremamente vencedora que o Mbappé também tem. Então, quando junta um gênio como o Messi, mas já está na idade avançada, um gênio como o Neymar, mas também está com a idade um pouco avançada e machucando muito, sendo machucado e se machucando muito. E tem o Mbappé, que tem um potencial, tinha e ainda tem um potencial para evoluir muito, para figurar entre os grandes jogadores da história do futebol. Realmente chega esse embate, sendo que nós estamos falando do jogador que é do país. O Mbappé é da França, ele está jogando no time do país dele, está se preparando para a seleção dele, então também tem essa outra característica. E no Real Madrid eu também acredito que ele vai chegar com um pouquinho com o pé atrás, vai se tornar um centroavante e não deve ter tantas confusões para estragar o elenco, não. Para mim, ele é o melhor do mundo e vai continuar sendo no Real Madrid. A diferença é que ele vai chegar lá e vai começar a ganhar os títulos mundiais, de verdade. Achei bem interessante os pontos de vista que vocês colocaram, né? E agora a gente vai para o segundo momento de discussão em que a gente vai trazer as primeiras discussões que se colocaram, né? Quando foi dito que o Mbappé tomou a decisão de não renovar com o PSG, na sequência, o primeiro local que colocaram ele como alvo para ser contratado foi o próprio Real Madrid. E a principal discussão que se colocou foi justamente em relação a quem é que ele vai colocar no banco, porque ele é uma grife, né? É como você chegar lá no City e trazer o Foden. Pô, o Foden ele não é um jogador atualmente que ele fica no banco de reservas. Como você chegar ali no Liverpool e tirar o Salah de lá. Ele não vai ser banco de reserva. Então quando você vem para essa história dessa contratação do Mbappé, você pensa, pô, quem é que ele vai tirar do Real Madrid do time titular? E no primeiro momento, pelas características de velocidade, drible e pela melhor capacidade de finalização, pensou-se bastante no fato de que o jogador que seria retirado da equipe titular seria o Vinícius Júnior.
Só que, ano após ano, o Vinícius Júnior ganhou um peso maior no Real Madrid. Parece que esse menino ele encarnou a imagem do que é que o torcedor do Real Madrid gosta, de um cara que briga pelo time, de um cara que ele cresce em momentos decisivos, um cara que não se abala e ele está disposto a lutar contra tudo e contra todos pelo clube dele. Então agora a gente queria falar um pouco sobre o desenvolvimento do Vinícius Júnior. No olhar de vocês, daquele garoto que saiu da base do Flamengo, um rapaz preto, um jovem preto de São Gonçalo. Como é que vocês veem essa evolução, esse desenvolvimento dele, desde o dia que ele chegou no Real Madrid, certo? Ao atual momento que ele se encontra hoje? Ele pode ser tido como uma estrela, e o fato de se discutir tanto a retirada dele é porque é melhor falar sobre Vinícius Júnior por dar polêmica do que a gente levantar outro atleta que está em descendência técnica no momento, certo? Nesse pequeno espaço de tempo de observação dos últimos 6 meses, que é o Rodrigo. Então, vamos falar um pouquinho sobre isso. E antes da gente iniciar essa discussão, eu vou trazer um número aqui interessante que a gente viu nessa semana, dados retirados do sofascore.br, do Twitter do Doentes por Futebol. Vinícius Júnior é o jogador com mais participação em gols nas últimas 3 edições de Champions League. 27, né? Logo atrás dele vem Kylian Mbappé. Em terceiro lugar, Robert Lewandowski, que atualmente está no Barcelona. Erling Haaland, né, um monstro que está no Manchester City. E o Karim Benzema, que atualmente, né, não está mais jogando a Champions League, ele está no Al Nassr. Então, como é que vocês enxergam essa evolução do Vinícius Júnior? Bora lá, Amaro. Bom, vocês me conhecem há muito tempo e eu não posso mentir aqui dizendo que eu sempre vi esse futebol no Vinícius Júnior. Eu era um dos que não acreditavam que ele iria permanecer no Real Madrid e virar essa grande estrela, já respondendo, que ele é hoje do Real Madrid. E muitos falaram que era por questão de clubismo, né? Por eu torcer por um time da minha cidade do Flamengo, que são rivais. Mas eu tenho isso na minha consciência, não era isso. Eu assisti os jogos do Vinícius Júnior e eu realmente não vi esse desenvolvimento nele. Eu via dribles que eu não achava interessante, eu via finalizações, muitas finalizações erradas, muitas, mas muitas mesmo. E eu me perguntava realmente por que o Real Madrid contratou ele. E o tempo, que é o senhor de tudo, me mostrou o tanto que eu estava errado, extremamente errado. Porque o que ele evoluiu, chegou no Real Madrid, foi pro Real Madrid B, que talvez aconteça com o Endrick, apesar de alguns já estarem dizendo que ele não vai pro Real Madrid B, mas o Vinícius Júnior foi, evoluiu um pouco, chegou no Real Madrid, e quando ele conquistou essa posição, ele não saiu mais, e nem vai sair mais. Não tem um jogador no mundo hoje em dia que tire o Vinícius Júnior daquela posição. O Real Madrid é extremamente dependente dele nessa função que ele carrega no clube. E o que ele evoluiu, ainda tem que evoluir bem ainda, em finalizações, mas o que ele já evoluiu e se tornou um grande jogador dessa equipe é algo surpreendente para mim. E eu fico feliz, porque é um jogador brasileiro, né, que pode contribuir muito também para a nossa seleção. Obrigado, Amaro. Vamos dar a vez agora ao João Vitor e também trazer um dado interessante, né? É impressionante o engajamento que as crianças e os adolescentes têm com o Vinícius Júnior nas redes sociais, né? Isso me lembra muito o fenômeno Neymar, que a nossa geração viu ali no final da nossa adolescência, começo da nossa vida adulta. Vamos lá, João Vitor, dê sua colaboração, seu ponto de vista. Uma coisa que eu acho muito interessante falar, acho que eu já comentei aqui, é que o Vinícius Júnior ele é um exemplo claro de como as categorias de base do futebol brasileiro estão ruins. Nosso futebol está perdendo a identidade, como muitas pessoas falam, mas para mim está perdendo a noção de trabalho, de seriedade. Porque hoje me parece que as bases só querem vender jogador, só querem ganhar títulos para vender jogador. E, por tanto pensar no desempenho, na parte física e na parte tática, esses caras não se desenvolvem tecnicamente. E me assusta um pouco isso, porque nós estamos tendo cada vez mais
dificuldades de ver. Nós passamos aí, durante um bom tempo, tendo unicamente no Neymar uma esperança técnica. Isso era muito pouco. Eu acho que muito vem disso. Se não surgir um gênio, um jogador fora da curva como o Neymar, a gente fica esperando aí um craque aparecer. E não deveria ser num país que tem uma capacidade tão grande, que nós já tivemos jogadores espetaculares em várias gerações, não deveria ser tão raro assim. Será que parou de nascer jogador habilidoso no Brasil, jogador completo no Brasil? Eu acho que não, acho que continua tendo. A questão é que as bases hoje elas visam muito ganhar títulos para vender esses meninos. O próprio Vinícius Júnior é um exemplo disso, né? Foi vendido antes mesmo de ser profissional. O Endrick é outro. E isso me assusta um pouco. Eu sei que não dá para comparar épocas. Década de 80, 90 para a década de hoje. Questão financeira, o próprio menino já quer ir para lá, porque vai mudar de vida assim rapidamente. Não dá para comparar o poder financeiro da Europa com o do Brasil. Mas o que eu acho é que é muito precoce. O Vinícius Júnior subiu para o Flamengo com 17 anos e ficou até os 18. Se tivessem feito um plano de carreira como fizeram para o Neymar, ele poderia evoluir, ser vendido também, e ainda muito jovem para poder estar lá na Europa. Né? Mas acabou, felizmente, dando certo. Eu sempre fui um entusiasta do Vinícius Júnior, por questões também clubistas. Sou flamenguista, então sempre vi uma capacidade nele. O Vinícius mostrava em alguns momentos que ele tinha, sim, condições técnicas de ser um jogador muito melhor do que ele estava mostrando ser, e ele só precisava ser lapidado. No caso do Real Madrid, eu acho também que ele foi, digamos assim, muito atrapalhado pelo Zidane, principalmente. Zidane, como técnico, teve muitas escolhas assim questionáveis, normal, todo técnico tem isso, e ele atrapalhou muito o progresso de muitos jogadores. E quem foi o cara que deu aquele boom na carreira do Vinícius? Nem foi o Ancelotti, foi o Solari. O Solari assumiu o Real Madrid e deu confiança para o Vinícius Júnior, que sempre teve uma vantagem. O Vinícius Júnior tinha uma margem de erro grande, porque também a margem de tentativa dele era alta. Ele sempre tentava, ele é um jogador que vai sempre no limite ali. Então, quando o jogo dele funciona, é imparável. Né? E é um cara que vai aprendendo com a experiência. Por mais que ele tivesse uma rede de apoio, é inevitável você chegar com 18 anos no Real Madrid e não ter uma certa afobação. Então é normal. Né? E o Vinícius sofreu até, de certa forma, um certo preconceito por parte de próprios jogadores. Do Benzema, que é um grandíssimo pau no cu, como a gente já sabe, né? Grande jogador, mas é um cara nojentinho. E o próprio Benzema, aquela famosa transcrição de áudio dele no vestiário, falando para não tocar a bola pro Vinícius e tal. Então ele foi um cara que evoluiu bastante com a base de muito trabalho, isso é louvável. E aí quando chegou o Ancelotti, pronto. Ancelotti, que é um técnico, um treinador foda, né? O cara é diferente e sabe trabalhar um jovem como ninguém. Realmente esse homem tem um dom de treinar. Eu falo que o Guardiola é o melhor técnico da história, mas ainda não é o maior. Quando ele ganhar todas as ligas como o Ancelotti ganhou e passar de geração em geração como ele passou, na década de 90, início dos anos 2000 até hoje, 2024, ganhando títulos e os principais títulos, aí dá para dizer que o Guardiola é maior. Mas é claro que o impacto do Guardiola já é suficientemente grande. E por fim, essa questão que o Alisson citou, que eu achei interessante, das crianças, né? Se espelhando nele. É muito bom você ter alguém ativista, como é o Vinícius Júnior, de personalidade. A gente está vendo o que está acontecendo com o Vinícius aí. Infelizmente, tem gente, brasileiro, tem gente que é preto e que acha que isso é vitimismo, isso é bobagem, porque aí é uma questão mais complexa, eu não vou entrar nesse ponto. Não agora, porque vai fugir muito do nosso objetivo. Mas é muito bom ver ele plantando uma semente nas gerações futuras, porque imagina se um cara desse, que é jogador de futebol mundialmente conhecido, tá nos holofotes, tá sofrendo esse tipo de discriminação, imagina as pessoas ditas comuns, como nós aqui. Então, é muito bom a gente ver a maneira dele se posicionar, e sempre de uma maneira muito inteligente. É um menino que está mostrando ter um amadurecimento, uma maturidade muito boa, tanto na parte de dentro de campo, ele sempre trabalhou, nunca viu o Vinícius Júnior ir contra ninguém, e também nessa questão social que é mais forte e que ele está se posicionando da maneira correta. Então, para mim, ele hoje
Ele é o melhor jogador do mundo, porque o impacto dele no jogo é muito grande. O Real Madrid é um time máximo, mas se o Vinícius Júnior não jogar, o Real Madrid fica um time meio descoordenado. Então você tirar um jogador do time e o time mudar completamente no nível que é o Real Madrid é assustador. Diferente do City, por exemplo, que ficou sem um De Bruyne um tempão e o time continuou voando, né? Então eu penso que, pelo menos em questão de impacto, nenhum jogador no mundo causa o impacto que o Vinícius causa quando ele está em campo e quando ele não está. Então a evolução dele realmente é algo muito louvável e eu faço esse ponto, levanto esse questionamento. Será que a gente tem uma base no Brasil que desenvolve realmente o jogador enquanto completo, assim? Trabalha a finalização, trabalha a noção tática, trabalha não só a questão física, porque o Vinícius chegou no Flamengo e no Real Madrid, principalmente, completamente cru, e se moldou lá. Obrigado, João Vitor, pela sua participação. E antes de passar para o Marcos, 2 pontos, né, a destacar também sobre o Vinícius Júnior. Parece que a capacidade dele de crescimento é impossível da gente observar nesse momento, porque parece que ele está sempre melhorando, né? Eu acho que talvez a grande qualidade dele é a capacidade dele de melhorar, de corrigir o que ele erra. E também outro ponto a destacar seria que o último brasileiro eleito melhor do mundo era treinado por ninguém mais, ninguém menos que o Carlo Ancelotti. E esse brasileiro melhor do mundo foi o Ricardo, Kaká, no Milan, né? E muito que se dizia sobre o Kaká também era muito similar a isso que eu acabei de dizer sobre o Vinícius. O Kaká ele era muito inteligente para corrigir o que ele fazia de errado. E ele escutava muito o que o Carlo Ancelotti tinha a dizer. E essa semana, inclusive, o Carlo ele, se posicionou de uma maneira muito forte e efusiva, dizendo: eu fiz um levantamento histórico e recordei que talvez ninguém seja tão atacado na história recente do futebol como Vinícius Júnior. Foi até uma reclamação que ele fez em relação ao atleta do Leipzig, que disse que o Vinícius Júnior foi desrespeitoso com ele, segurando-o pelo pescoço, né? Mas o que estão fazendo com esse cara, pô, é absurdo. Mas, como bem disse o João Vitor, né, a gente não vai entrar nessa pauta hoje. E é impressionante que o futebol dele só evolui. O futebol não é afetado, né? A mente dele com certeza deve ser um pouco afetada, porque o que ele está passando, como o próprio Ancelotti falou, e eu vi a entrevista dele, eu não vi, não tinha visto ainda, tanto que o Vinícius Júnior está sofrendo na Espanha, mas o futebol dele não é afetado. O cara tem uma mente blindada, viu? Só evolui todo jogo. Deixar bem claro aqui para a nossa audiência que a gente não vai entrar nesse assunto racial, não é por não ter importância, mas sim porque é um assunto só para falar disso, um tempo maior. Tem que tirar precisaria de uma pauta para isso, né? Uma pauta. Porque, muito pelo contrário, nós consideramos isso fundamental de ser discutido. Mas quando a gente for trazer isso, a gente vai trazer com outras situações, como, por exemplo, o caso do goleiro Barbosa, né? Trazer na história. 94. E técnicos, né, que sofreram preconceito, outros jogadores, né? Então, quando a gente for trazer esse material, vai ser um material muito especial que a gente vai fazer com muito carinho e responsabilidade, porque a gente sabe que é importante, né? Nós 4. Mas infelizmente eu acho que isso nunca vai acabar, infelizmente. Não, eu acho que quando a gente for falar é uma situação que nunca vai acabar no meio do futebol. Infelizmente. Porque mas vai ser importante a gente trazer o debate. Não, sim, eu tô falando que a culpa maior no meio do futebol é das instituições que não punem. Mas enfim, vamos prosseguir aqui. Manda bala. Vou pontuar agora sobre o Vinícius Júnior. Como João Vitor, flamenguista, eu sempre torci pro Vinícius Júnior, comemorei quando ele subiu pro profissional, que ele sempre foi bem falado. Para quem acompanha o Flamengo, né? O Vinícius Júnior já sempre foi sucesso, desde muito novo, na categoria de base do Flamengo. Como assim, falando do Vinícius Júnior, vou falar do Lincoln, que também era bastante falado como ele. E aparentemente não tinha as mesmas deficiências técnicas demonstradas no profissional e nunca vingou. No profissional foi uma negação. Falando do Vinícius Júnior, eu não esperava que ele fosse se desenvolver tanto, porque eu via muitas deficiências técnicas nele.
Sempre torci que ele se desenvolvesse, ainda bem que ele chegou, eu acho que o crucial para ele foi para ir por time certo, porque o Real Madrid dificilmente falha nesse processo de desenvolvimento dos jovens jogadores que ele contrata, usando em parâmetro o Barcelona. Se o cara não sai lá do La Masia ou chega de fora, você pode pegar diversos exemplos aí, o Barcelona não consegue desenvolver como o Real Madrid. Hoje é inegável, eu também tenho a mesma visão, eu não vou recordar se foi o Amaro ou o João que falou que para ele o Vini é o melhor do mundo. Para mim não é o Mbappé, é o Vinícius Júnior. Ele não ter ganho na última foi um absurdo, já que todo mundo sabe como é que a FIFA age. Porque, cara, nenhum outro jogador no mundo tem influência no time, no jogo, a que ele tem hoje. Eu custa acreditar que, como eu já citei, com tantas deficiências técnicas, principalmente finalização, o Vinícius Júnior conseguiu se tornar um cara até goleador hoje em dia. Esse último gol que ele fez, entrando no facão, que o Berling deu assistência para ele, foi um tapa de quem tem de fazer gol. Ele não é qualquer jogador hoje em dia que faz um gol daquele. Não usou força, só foi um tapa deslocando o goleiro no contrapé. E eu vejo isso como treinamento. O Real Madrid com certeza viu, desceu pro Castilho, ele deve ter treinado muito finalização, obviamente. E se escancara só a deficiência das nossas categorias de base hoje. Quantos e quantos jogadores não sobem e apenas só correm, tentam driblar ali, mas é muito pouca inteligência dentro de campo, finalizações horríveis. E isso não é não só no Flamengo, eu vejo nos clubes em geral. Os jogadores estão cada vez mais subindo, bem poucos preparados para estar no profissional. Deficiência de toque errando o toque de 1 metro, passe, o que antigamente a gente não via bastante isso, não via muito isso. Até porque, como o João citou, jogador antigamente subia pro profissional com 19, 20 anos, mesmo sendo craque já. Hoje em dia não, hoje o moleque com 15 anos, 16 está subindo no profissional, visando dar lucro pro clube. O clube hoje não visa naquele jogador dando retorno técnico. Visa em vender ele por alguns milhões. E muitas vezes nem usam o dinheiro da venda de forma correta. Na grande maioria das vezes, na verdade. Eu vou citar um exemplo aqui de um jogador ali que eu acho que chega a ser um pouco antes do Vinícius Júnior, não sei se vocês vão lembrar, um tal de Vitor Sá, que subiu no Santos com 15 anos ou foi 16, que foi vendido pela imprensa paulista como um super jogador. Vitor Andrade. Isso, cara, aquele cara também era totalmente incompleto como jogador, tanto que não vingou. Talvez ele possa ser um bom jogador, mas deu azar de não ter um time como o Real Madrid que soube desenvolver ele. Isso do Vinícius Júnior ser o que ser hoje, eu acredito muito na perseverança dele, lógico, porque sem isso o primordial e o principal é a força de vontade dele de vencer e estar lutando contra tudo e contra todos o que vem acontecendo com ele. Mas também tem uma parcela grande do Real Madrid, cara. O Real Madrid é o clube certo para desenvolver esse tipo de jogador. Mas é isso. O Yamal tá aí no Barcelona, né? Subiu, Não, acho que ele estreou com 15 ou 16. Não, é da questão da idade que você falou. Da idade, né, que você citou. Sim. O Yamal subiu, se eu não me engano, acho que ele ainda tem 16, no máximo 17, e tá salvando o Barcelona aí em vários jogos. Isso, imagina o desespero do Barcelona para ter que colocar um garoto dessa idade para ser solução. Né? Uma das maiores folhas salariais, né? E uma multa de 1 bilhão. Loucura. De 1 bilhão, né? Tomara que não seja outro Ansu Fati, né? Isso. Cara, o Ansu Fati ainda veio, né? Ele foi fritado por conta da situação. O Ansu Fati, ele é muito bom jogador, cara. Eu vejo assim, eu acho que prejudicou ele foi o bicho de vidro. Se lesiona demais. Agora o Vitor Roque, mas só pontuando aqui sobre o Ansu Fati, o Vitor Roque tá sendo fritado dentro do Barcelona porque não é sabotado. do La Masia, certo? Porque se ele fosse saindo lá da categoria de base do Barcelona, ele não tava passando por que ele tá. Entende a diferença que eu tô falando? Ontem que o Real Madrid não tem isso. Não tem explicação de ontem ele não ser titular.
E a própria imprensa tá culpando o Xavi, porque, lógico que o clube é acompanhado de perto pelos setoristas, dizem que ele vai super bem nos treinos, é destaque, se esforça. Não tem motivo dele tá acontecendo com ele o que tá acontecendo. Agora eu tô muito ansioso para a próxima temporada, porque o Alisson ainda não ouvi ele falando, mas o João Vitor e o Marcos disseram que acham o Vinícius Júnior o melhor do mundo. E eu vejo o Mbappé com a distância grande do Vinícius Júnior. Não é lado a lado, não. Eu vejo bem grande mesmo. Cara, Não, sabe E, qual que é o querendo ou hoje é um não, jogador os mais dois, completo. Mas nós estamos os falando de dois vão momentos, estar cara. juntos. Nós estamos Os falando dois hoje vão, de momentos, Amaro. os dois Eu vão estar acredito. juntos no clube na próxima temporada e vai ser muito interessante de ver. Já imaginou Vai, uma disputa de melhor do mundo, sendo dois jogadores do mesmo clube? Então, isso aí a gente já entra para nossa terceira pauta, né? Competição saudável e ameaça ao crescimento. Assim, a minha opinião. O que eu vejo que o Vinícius Júnior tem, que o Mbappé não tem, para ser melhor do mundo, é um detalhe: carisma, pô. Todo mundo sabe que essas competições, você é votado pelos treinadores e pelos atletas, né? E eu diria que dos atuais postulantes a melhores do mundo, Não é à toa que o Messi ainda hoje ganha. exatamente, dos postulantes a melhor do mundo, eu acho que o que mais ameaça de verdade o Vinícius Júnior é o Mbappé, por um detalhe. O Mbappé ele é nojentinho, a gente consegue perceber isso, né? Ele tem uma certa marra e tal. Ele não tá errado, ele tem que botar a mala dele, porque eu acho que ele tá o quê? A 4, 5 gols do recorde do Miroslav Klose, de maior artilheiro da história das Copas do Mundo, e ele só tem 2 Copas e tem 4 gols em finais. Pouca coisa, né? Mas ele é um pouco chato, sabe? Ele não conseguiria mobilizar tanto voto positivo pra ele. Ele tem E 12 gols em Copas. O Close olha tem aí, 17, né? 17, 16 ou é 17? 5 para faltam 5, alcançar, né, pra sendo que tem alcançar. 2 ou 3 Copas. No Ele tem mínimo. 25 anos, faz 26 em dezembro. O cara Então jogou tem 2 2 ou Copas, 3 Copas mais jogou 2 pra Copas em jogar. todas ele foi até a final, né, pô? Isso daí você já tira. Fez Ele um é um cara gol quando foi diferenciado. campeão e quando foi vice fez os 3 gols Isso, que da França. condicionou o time aí à disputa de pênaltis no final, né? Então ele é um cara diferenciado. Só que o que eu vejo no Vinícius Júnior é a capacidade dele de evoluir, porque o Mbappé às vezes parece que ele tá acomodado, sabe? Ele é aquele tipo de cara que, tipo assim, a qualquer hora eu vou decidir. E às vezes não é a qualquer hora que ele decide. Haja visto o que já foi colocado aqui, né? Na final da Champions League contra o Bayern, que ele teve uma chance clara de gol e ele não fez. Já o Mas Vinícius aí, Júnior aí a não. gente tá falando de 4 anos atrás. Vai fazer 4 Isso, mas o anos. Vinícius Júnior, na primeira final de Champions League que ele teve, ele decidiu. Tá entendendo qual que é o ponto? Pra mim, o que faz o Vinícius Júnior sair na frente, no momento ele ainda não joga como o melhor do mundo, mas quando ele tá bem, como disse o João Vitor, quando ele tá bem, o jogo dele entra, ele é o melhor do mundo. A questão é que ele, psicologicamente, ele é um cara que ele precisa estar sempre motivado e ele se motiva. E quando ele tá bem, cara, é um absurdo. Ele é bizarro quando ele tá bem. Então, no meu ponto de vista, o Vinícius Júnior ele realmente não joga ainda como o melhor do mundo, porque ele teria que ter mais regularidade para isso. E o Mbappé também não vejo ele tão regular. Desses aí que estão surgindo, eu vejo mais regular em participação, marcação, capacidade de criar e de resolver jogos, é o Phil Foden, pô. Na minha opinião, o Phil Foden ele tá muito mais na frente para Não, ser o melhor do mundo do que os outros nomes citados. Minha Phil opinião, posso estar errado. Phil Foden foi desenhado pro futebol do Guardiola. Ali é Exatamente. uma Cara, joia, o mas O falando de Berliga números, também tem chance, viu, de ser melhor do mundo. O Berliga. mas O negócio falando que de o Willian números, não tem tanta fome de gol, a gente sabe que talvez, às vezes, para um melhor do mundo, aquele cara tem que, tipo assim, decidiu tá mais fácil. Eu penso assim, Cara, eu acho que o melhor do mundo hoje é o Kevin De Bruyne, por regularidade. bom O ponto, que por eu quis regularidade, bom falar, ponto. o que eu quis falar realmente, na verdade, não é nem que o Vinícius é o melhor do mundo, assim. O que eu acho que foi até o Marcos também falou a mesma coisa que eu. É o impacto que o Real Madrid sofre quando o Vinícius Júnior não joga ou não está bem. Em nenhum time do mundo eu vejo sentir falta de um jogador como o Real Madrid sente do Vinícius Júnior. Até o PSG do Mbappé, porque o Mbappé é o decisivo, mas o Vinícius Júnior faz o Real Madrid funcionar, a presença dele ali. Puxando contra-ataque, clareando jogadas, quando a coisa está difícil, ele acha um drible, acha uma tabela. Eu acho que é isso.
esse impacto aí. Aí eu até falei, o Manchester City jogou sem Haaland e sem De Bruyne, e o time continuou muito forte. Força de elenco mas também o jogador Vinícius Júnior no Real Madrid faz uma diferença absurda. Quando ele tá bem, quando ele joga bem, o Real Madrid é um. Quando ele não joga, quando ele tá mal, o Real Madrid é outro. Mesmo tendo um elenco com muita capacidade. Então, eu acho que são esses os pontos que a gente tem que observar nessa relação dessa competição entre esses atletas, né? Porque, na minha opinião, é isso que eu falei. Eu acho que o Vinícius Júnior, ele é um cara que, tipo assim, ele mobiliza todo local que ele tá, o que ele faz. Ele é um cara que ele dá luz ao espetáculo. Isso também conta muito. Só que o rival dele, no meu modo de ver, não é o Mbappé, certo? O rival dele é o Phil Foden. E ainda tem um detalhe, o Mbappé, ele se colocou numa competição com dois monstros. E então o patamar de discussão do Mbappé no momento é o Messi e o Cristiano Ronaldo. É onde esse cara vai chegar. Eu colocaria o Mbappé em outra prateleira. Só que eu acho ele muito Concordo com isso. né? Eu acho ele muito desligado. Ele já tá em outra prateleira de discussão, só que tipo assim, ele tem que se firmar como o nome de uma geração. Pra mim, ele é o cara que puxa essa geração. Só que tem Pois outros pronto. rapazes que são postulantes a isso que tem mais fome do que ele. Entende? O próprio Haaland tem muito mais fome do que o Mbappé. O Vinícius, o Foden, né? E esse rapazinho aí do Barcelona também, o Pedri e o Gavi, né? Que a galera fala muito. Eles têm muito mais fome de querer mostrar, sabe? Eles têm posturas pós-jogo nas entrevistas que dá a entender assim, pô, esses caras são diferentes. Entende? Pode falar, João Vitor. Não só concordando com o que tu falou, e que realmente essa questão dele estar num patamar acima pode ser prejudicial se não for bem administrado por ele mesmo. Para ele não querer ser, como eu estou num patamar acima, apesar de eu estar chegando no Real Madrid, e cada jogador que tem a sua história no Real Madrid, a grande maioria foi campeã da última Champions lá que eles ganharam, mas eu sou o cara. Então, o time vai funcionar em função de mim. Pode ser que isso, se ele for um cara que se acomode, que não se alimente da mesma fome que esses meninos têm, no Real Madrid especificamente, ele fica para trás. Olha, o Mbappé, ele tem, na base que eu busquei, ele tem 429 jogos, 319 gols, 121 assistências. Quer dizer, somando gols e assistências, dá mais por um por jogo. Ele é Então letal. eu não vejo ele se acomodando, não. Eu vejo ele jogando na França, que, querendo ou não, rebaixa um pouco às vezes, comparado com outros campeonatos. Mas ele chegando no Real Madrid e se tornando o que nós quatro pensamos que é um centroavante letal, ele vai aumentar muito, muito mesmo esse número. E ainda mais tendo um rei de assistências, que é o Vinícius Júnior. Eu vejo ele se completando Mas muito. não pode Real deixar de Madrid. lado o Haaland não, né? É porque fazer gols conta muito para ser melhor do mundo. E nenhum deles aí, eu acredito, ter um poder de fazer gol igual a ele. É arriscado ele ser melhor do mundo antes de todos aí citados. E é isso que é A difer- interessante, porque nós não vamos ter o Messi mais na disputa. Então não vamos ter como dar um É o que a prêmio gente espera, né? É o convencional. que a gente espera. Na Pelo menos disputa ele pelo tá menos é ainda, isso. bora Vai ver. que ele ganha a Copa América de novo aí, né? Mas Não, não aí é tendo o Messi molecagem. na Porque Copa disputa, América, o Cebolinha ora, decidiu, né? Aí, Foi o puta que pariu. melhor. O não tendo o melhor. Messi na Melhor que o disputa, Neymar. fica mais aberto para esses dois caras. Eu acho que o Haaland deveria ter ganhado. Eu acho que praticamente vocês todos aqui concordam, né? Que quem deveria ter Sim, ganhado era o sim. Haaland. Mas Sim. aí, quando colocaram o Messi na disputa, foram analisar jogador por jogador e não o ano. É lógico que se analisar jogador por jogador, o Haaland, nem que ele nasça de novo, ele vai ganhar um prêmio. Mas só que o ano do Haaland, pelo amor de Deus, foi um absurdo. Então, é um prêmio que pede credibilidade? Nem o Messi foi receber o prêmio. Acho que nem o Messi concorda que ele foi o melhor. Nem Mas ele aí, com a acreditou, saída né? O dele, cara jogando contra os Nem ele garçons lá do concordou Então, o McDonald's. único e defeito nem, do Messi é ser e nem argentino. postou. Eu não vi postagem nem dele postou, verdade, nem comemorando esse postou. título de melhor do mundo. Primeira Aí vez. Ele depois a postou a galera bola de fala do ouro. Pelé jogando contra Sim. Pedreiro, né? Pois é. Não. É tipo você dizer assim, o
Eu vou ter aqui Pelé e Didi. Quem foi que realmente foi importante pro Brasil? É Os lógico que foi dois. o Pelé. O cara fica ali pular Não, na por goela foi o favor, Didi. né? Então, Não, logicamente, o Pelé com 17 anos já era melhor do que o Didi na idade que tinha, em 58. Ai, tem que Quem só foi? não, tocar no nome do Didi, só rapaz, não do foi o melhor filme. da Copa. Só não foi o melhor da Copa. João Vitor, você poderia esclarecer para a audiência qual o Didi que você está falando? Porque o pessoal vai se perguntar se o Renato Didi Aragão jogou Mocó bola. com 2 acentos no O. Esse é o Didi Mocó, né? Ele tá É o falando do único Didi que eu conheço, né? Ele tá falando do 7º jogador brasileiro, considerado o melhor do mundo, 7º Por jogador do quem? século Sai XX. Pela Qual do Qual é o lista Neto, da apelido né? dele? Lista da FIFA. Qual é o Agora, apelido acabei dele, de falar, Amaro? a FIFA deu o prêmio de melhor do mundo pro Messi, vai ter credibilidade pra botar o Mas Didi em na sério. época tinha. Na época tinha. Estamos falando Porra, da João década de Vitor, 90. aí tu foi luz pra caralho, Rapaz. viu? Não, mas só pra encerrar, sem molecagem. Sem o Messi agora, os gols eu acho que vão valer mais, a não ser que o Mbappé faça chover, né? Jogue muito e tal, o Vinícius Júnior também e outros nomes. Mas se o Haaland ganhar tudo de novo, metendo gol do jeito que ele mete gol, aí vai ser mais fácil entregar, não vai ter o Messi na disputa. Essa é a questão também do ganhar tudo. Como o Mbappé tá indo agora para um clube de verdade, que ele realmente vai disputar e também pode ganhar tudo. Aí sim vai ter uma disputa grande com o Manchester City, porque eu gosto muito do Haaland. Eu considero ele um gênio de finalizações, mas eu vejo a bola chegando muito mais no pé dele, para ele fazer o gol, do que a forma de jogar do Mbappé. Que a bola chega, mas chega muito mais distante do gol, muitas vezes. E ele com a velocidade, com a força do drible, com a forma de chute, que ele só pode ter aprendido com o Neymar, aquela forma de enganar o goleiro. O goleiro Meu pensa que vai Deus bater, do pensa que vai. céu, Não, cara. isso é falado por todos. É só prestar atenção na forma do chute dele. E o Neymar fez E muito aí, aquilo repete aí, ali e ainda desculpa. faz. Repete aí O como é que é a história. Mbappé aprendeu com o Neymar a E Ah, fazer a meu Deus. forma. Eu pensei que eu tinha ouvido errado. Não, deixa eu Como é falar. amigo. Não, peraí. Rapaz, o cara A forma, conseguiu falar do Neymar mesmo. a Fui forma. clear. Sai daqui, fui clear. Não, isso aqui é um assunto sério, não tô brincando, não. Aí tu A fala do forma. Neymar e ensinar o cara a bater. Vai te lascar, rapaz. É sério de onde, rapaz? Isso aí. Eu tenho certeza Rapaz, que ele sempre aprendeu nos bom a gente treinamentos do recordar PSG. Deixa que eu o terminar aqui, deixa eu Neymar não terminar tem a Copa América e o Cebolinha dissertação. tem, viu? O Neymar, olha, eu tava até juntando o nome, Mbappé e Neymar. Falando em Neymar, também não dá pra desmerecer ele, igual o Casagrande disse que ele não representa nada pra seleção brasileira, né, pô? Deixa eu Aí, aí terminar aqui, também, Aí é aí loucura do também já tá Casagrande. forçando a amizade, né? deixa eu O terminar aqui Casagrande é maluco. a dissertação. Um dos Pode grandes falar, Não, pode não, trunfos, não. falar. um dos grandes trunfos do Neymar é essa forma de chute dele no contrapé do goleiro. O goleiro sendo Eu enganado, nunca vi, pensando que a cara. bola Eu vai vir em tive um visto canto. algumas vezes. O Neymar Rapaz, tinha pô, uma eu vou batida ter que te pra cara mandar. de sinuca. Pois A eu vou batida ter do que te Neymar é mandar. pra cara de Não, sinuca, que ele eu vou te coloca a bola mostrar. entre as pernas do zagueiro, no meio da Eu vou te passada. mandar. Eu vou te mandar Agora, isso. igual essa do Mbappé, primeiro Lógico que que tem esse tipo de vários gols dessa finalização já forma. existiu. Já existia. Não foi o Neymar que ensinou o Mbappé. O Mbappé é muito mais Não, aperfeiçoado. mas justamente aprimorou demais. Essa forma dele de fazer gols é muito genial. Tem Mas o goleiro no Tem trunfo mundo do gol que dele Neymar no foi pega. ter ônibus assim, cara. O que diabo é que o Neymar tem a ver? Mas o Ele Neymar já nasceu, fazia pô. gol assim. Já fazia Ele gol assim. nasceu. Ele nasceu. O maior trunfo do Neymar foi ter nascido. Nosso querido menino Ney. Eita, bicho. Eita. E eu Enfim. estou certo. Não, com certeza, Amaro tá certo, né? O que dizer de um cara que defende o Renato Aragão? Ou o Didi, né? Então, não tem como dizer que esse cara tá errado. Vamos aqui Pelo, pra. pelo menos Fala, ele Amaro. falou, pelo menos ele falou do Pelé, que é o gênio de todos, o melhor da história. Ele não quis botar E Zico. Amaro, tu Ele tem não vaga teve, lá. ele não quis falar de Zico e Didi, que se fosse isso aí, meu amigo, Amaro, tu tem vaga agora não lá tem no 3 na área, comparação. viu? Tu atende o critério Audiência, lá. audiência, todo programa tem um cara que fala as coisas para dar ibope, viu? No nosso caso é o Amaro. Tem vaga lá no Eita. 3 na área. Todo Agora programa tem um Sormani, né? É tu vai impressionante. dizer que eu tô errado, que o Didi é muito mais importante na história do futebol que o Zico. Jogou muito mais do que o Zico. Encerra Não aí, tem por favor, condição, por favor.
E sei como Rapaz. se arrancaram, só Olha, Romário. um dia a gente vai fazer um programa falando sobre a comparação da história dos maiores ídolos do futebol. Aí a gente vai fazer. O Marcos eu nem conto, porque para ele o futebol Faltarei nesse dia. nasceu nos anos Ó. 2000. Porque ele não gosta nem do Pelé, diz que o Pelé jogava com o Pedreiro. Aí Não, eu vou nunca fazer falei, o nunca seguinte, falei isso. Nunca Ele falei não, isso. tem, ele, não tem a, ele não tem a Nunca noção falei da isso. evolução do futebol, como é a Aí eu vou evolução nunca de fazer o vários falei. seguinte. esportes. De O vários esportes Zico, tem evolução. se tu chegar Cara no vem. Museu do Futebol Sul-Americano, no Maracanã, tu vai ver um monte de coisa do Zico, viu? Tu vai ver coisa do Garrincha. Se tu perguntar lá, que nem a minha esposa, cadê aquele cara que o Amaro falava, o Didi? A pessoa vai pensar que é o Renato Aragão. Se tu Não tem chegar, nada do Didi, se tu bicho. chegar e olhar o título da seleção de 58 e 62, tu vai ver o nome lá do Didi. Aí se tu procurar algum lá com o Zico, tu pode Não procurar à tem. vontade, que Eu não sei. vê Zico não. nem nasceu, porra. Eu O sei, Zico, o Zico o perdeu Zico, pênalti no o final da Zico Copa, jogou, eu sei. o Zico jogou Pipoqueiro, eu não no, tenho medo de falar isso, não. o Zico jogou no time Nanica aí, uma Mas tal de vocês sabem Udinese, que o Zico da jogou essa Itália, Copa lesionado, e né? jogou Sim. no Japão. O Didi jogou no Exato. clube que a gente tá citando agora, faz parte do Correto. podcast, Real Madrid, o maior clube do Não, mundo, não. junto Falando com sério, o Amaro. Puskas e Di Stefano. O Didi foi E grande. O Zico Era perdeu cigarro. pênalti. O Zico perdeu peraí. pênalti, não ganhou o Mundial, mas ele ganhou onde ele precisava ganhar, E né? No clube voltando ao assunto da cabeça forte do Vinícius Júnior, questão de racismo, vamos fazer uma pauta. O Didi sofreu isso lá na equipe do Real Madrid, que tinha Puskas de Stefano, e foi um dos motivos dele ter saído do Real Madrid. Sim, isso é verdade. Mas vocês é não bom. entendem, vocês querem achar o Didi e fazer só piada, mas tudo bem. Não, que é isso, não leva pro coração, não. E ele também foi técnico, viu? E levou a Não, seleção ninguém sul-americana faz, pra Copa. ninguém faz Ele foi do piada, não. Caso Trapaça o também, Peru. né? Ele, o Não, Mussum, Não. Zacarias, Dedé, né? Não. Falando sério, ninguém desmerece e todo mundo sabe, aqui a gente que acompanha futebol, da importância do Didi para a seleção brasileira, futebol brasileiro. Só que ele não é o que o Amaro tenta botar, pô. O Amaro diz que ele é maior que o Zico no futebol brasileiro. Muito. Tu tá ficando doido, tu. Cara, o Didi, Rapaz, ele sofre de um negócio, pergunta na minha aí. opinião. Ninguém liga pro Pergunta Didi, a não aí. ser o torcedor do Botafogo e quem conhece de futebol. Eu acho isso errado. Muito. Ei, O homem foi um mostra dos bem pra gênios. audiência aí, Amaro, teu top 5 futebol mundial. Não, isso aí a gente tem que fazer uma pauta. Não, Falar rapidinho, só pra audiência ver, pra audiência entender o que a gente tá falando. Tem que fazer É uma Pelé, Zico, é Pelé, Zico? Neymar, Didi, E Neymar? Mussum, Zacarias. pauta. Não, aí tem que Mussum, E Sargento Pincel. o Bananinha, o Tatá. tem que ter uma pauta pra isso. Mas eu te garanto, com toda certeza, que tem 2 jogadores do Botafogo. É o Ora, Galinha. não. E o Didi. Aí não Rapaz, precisa nem falar, meu E parceiro. só não entra outro porque é pouco. Mas se botar o top 10, Jairzinho, talvez eu ainda entre. sei, o terceiro é o Jairzinho, tá Não, bom. cara, é o nosso melhor lateral de todos os tempos. Vocês só olham Newton para atacante e Santos. meio de campo. Newton Santos. Santos, Djalma Existe- Santos, quem mais? Jogou no Botafogo aí. E existem jogadores que revolucionaram posições. E eles não podem ser esquecidos. Se eu não Os me caras engano, lá na entrada Quer do pensar que o estádio futebol do, nasceu agora. na entrada do Verdade, Engenhão, verdade. eles Um têm 4 capacete foi um estátuas deles. lá. Aí, se eu não me engano, as 4 estátuas são do Garrincha, Zagallo. do Newton Santos, do Zagallo e do Jairzinho. Newton. Não tem do Didi. Isso. O Didi que é bom, ninguém tem, né? Aí, tu tá ligado no que eu tô querendo dizer? O Senhor Futebol, o apelido do cara é Senhor Futebol. Não Esse tem é o nosso ele. país. Esse é o nosso Esse é o país. nosso Botafogo, que valoriza Também, os ídolos. também. Né? Fica aí a crítica construtiva. Realmente eu não posso cobrar de torcedores que não são botafoguenses, nem os próprios torcedores e a direção não valorizam. É tipo isso. Bora lá? Então, galera, a gente tá chegando aqui no final do nosso podcast e a nossa ideia é sempre nós mesmos sermos fontes de zoação e humilhação, não apenas por nós, mas também pela nossa audiência, para recordar e falar, esse cara não sabe porra nenhuma. Então, vamos começar aqui, né, com a nossa cápsula do tempo. A gente vai falar uma informação aqui agora sobre a pauta de hoje e a gente vai ver, né,
se vai dar certo ou não. Então, Amaro, faz aí uma previsão, um prognóstico do que tu acha que vai acontecer com o elenco do Real Madrid com a chegada do Kylian Mbappé. Pra não me arrepender. Não, você vai falar. Se você vai se arrepender ou não, a gente vai saber só mais na frente, ou daqui a uma semana, quando ele fechar com o Liverpool. Eu vejo o Real Madrid sendo campeão novamente 3 vezes seguidas da Champions League e campeão também do Campeonato Espanhol, porque tá chegando uma peça que faltava no Real Madrid. Vocês podem ver que o Real Madrid não tem, desde quando o Benzema saiu, nunca encontrou um centroavante, sendo que o Mbappé não joga no PSG como centroavante, mas ele vai chegar no Real Madrid, vai se tornar um centroavante e vai bater todos os recordes do Cristiano Ronaldo, do Real Madrid. Opa, rapaz, afirmação aí forte, hein? Gostei de ver. O cara tem mesmo personalidade. O que esperar, né, do nosso querido Amaro? Era isso. Então vamos lá, João Vitor. Agora eu quero a sua opinião. O que é que você acha que vai acontecer com o elenco do Real Madrid ou com o próprio Kylian Mbappé quando ele fechar com a nossa querida equipe merengue? Primeiro que eu acho isso aqui uma palhaçada. Quase nunca acerto nada, então vou dar minha opinião aqui a respeito do que eu acho de verdade, o que pode acontecer, né? Eu também tenho muita expectativa positiva a respeito da ida do Mbappé para o Real Madrid. Não acho que ele vá bater recordes como o do Cristiano Ronaldo, embora ele tenha potencial para isso, né? Ele é muito jovem. Mas eu fico aqui, se eu for falar de forma um pouco pessimista, eu acho que o Real Madrid pode sair perdendo com a contratação do Mbappé em um sentido. Perder jogadores importantes, né, que podem sair buscando novos ares, como o próprio, sei lá, se o Rodrigo não deslanchar, ele pode ir para outro clube. Eu ia falar do Valverde, mas o Marcos falou uma coisa que me fez refletir melhor a respeito da importância dele no time, no equilíbrio que ele está. Mas o Real Madrid pode perder jogadores. Tudo bem que o Real Madrid é um time que perde jogadores e repõe, mas pode perder nomes que poderiam render por bem mais tempo. Quem sabe até o próprio Vinícius Júnior. Nós estamos falando aí da chegada do Mbappé, mas vai que o Mbappé chega e confirma o que eu nem acredito, mas muitas pessoas acreditam, que ele é um cara péssimo de grupo. E que ele pode até, como já até teve aí rumores, que eu não sei se é verdade, duvido que seja, mas não vamos duvidar totalmente, que o Manchester United estaria de olho no Vinícius Júnior e que o Real Madrid já estaria até pensando na possibilidade de vendê-lo. Achei isso um absurdo gigantesco, mas a gente nunca sabe totalmente. Então, para ser bem pessimista, podendo até dar certo em termos de retorno dentro de campo e de títulos, o Real Madrid pode perder jogadores com a saída do Mbappé. Cara que chega muito jovem para jogar todo o jogo e pode acabar sendo uma coisa que atrapalhe, entre aspas, algumas coisas no Real Madrid, como também o desenvolvimento do Endrick. E, consequentemente, isso vai atrapalhar muito a gestão do Ancelotti, embora seu Ancelotti seja um mestre em gestão. Mas interessante também o ponto de vista do João Vitor, né? Ele trouxe aí uma opinião forte também. Alguns atletas vão ser prejudicados e vão ter sua evolução, né? Tolhidas. Então, vamos lá, Marco, sua opinião. Como eu botei mais cedo, eu não vou mudar de opinião. Acredito que vai acontecer é que o Mbappé vai trazer retorno técnico, vai acrescentar bastante nesse lado no Real Madrid. Porém, ele vai criar problemas no ambiente do Real Madrid. Como torcedor do Real Madrid, eu quero que isso não aconteça, mas eu não vejo outra forma não. Ele vai acabar uma hora ou outra criando esse clima ruim dentro do clube pelo ego dele ser bem maior do que o futebol, que já é gigante. E é isso. Boa, Marco. E para eu dar a minha opinião também, né? Para não ficar isento aqui na minha fala, eu vou falar isso aqui e eu quero que vocês entendam da seguinte forma. Eu gosto muito de acompanhar as redes sociais, né? Desses atletas, quando a gente vai discutir e tal, quando a gente monta as pautas da semana.
E aí eu achei muito interessante, eu acho que foi há 2 semanas atrás, quando a gente sugeriu essa pauta, o Vinícius Júnior postou uma foto com, acho que Tchouaméni, ou foi com Bellingham, e o Camavinga falou assim, pô, cara, tu nem me chama. E eu fiquei olhando e pensei assim, cara, o Vinícius Júnior é um cara que ele é querido por todo mundo no elenco do Real Madrid. Não é possível que o Mbappé é tão fela da puta assim, que ele não vai ser amigo do cara. Então a minha opinião é a seguinte, eu acho que o Mbappé chegando no Real Madrid, ele vai potencializar o futebol do Vinícius Júnior e o Vinícius Júnior vai ser o melhor do mundo antes dele. Minha opinião, o Vinícius Júnior vai começar a ter alguém para dividir responsabilidade, que vai jogar de centroavante e que, consequentemente, vai aumentar a quantidade de gol dele e Vinícius Júnior. É a minha opinião, beleza? Alguém Tomara, quer viu? discordar? Tomara. Tomara que aconteça isso aí e tem uma lógica muito grande, porque com o Mbappé em campo, uma preocupação maior, qualquer adversário vai ser no Mbappé, vai dar uma liberdade maior pro Vinícius Júnior. Agora tu foi covarde, tu disse que era para falar um absurdo. Ele fala a Mas, verdade. gente, eu falei que o Vinícius Júnior vai ser melhor do mundo antes do Mbappé, pô. Tu não acha isso absurdo, não? Tu botou o Amaro na roda, que o Amaro meteu louco em 3 Champions League e batendo o recorde do Cristiano Ronaldo. Aí tu vem com essa, Sabe como é que pode? Rapaz, mas ó, A Marcelo tá lá. esse Alô, ano Paulo. tem Eurocopa. Esse ano tem o Eurocopa. E o que eu tô falando é, o Vinícius Júnior vai ser melhor do mundo antes do Mbappé. Se o Mbappé ganhar a Eurocopa e ganhar a Champions, pelo PSG, por exemplo, eu já perdi, pô. Não é um absurdo tão grande, não. não. Mas não. é, Eu digo não é até tão amém grande, pra isso aí. Tá Covardo. Ah, pô, pelo amor de Deus, vocês estavam pensando Mas- que eu tava com isso aqui de casa pensar. Tava não, pô, tô falando sério. Mas Eu acho que realmente, apesar disso tudo, né? Tô errado? eu vejo o Mbappé batendo os recordes do Cristiano Ronaldo, viu? Com esse time do Real Madrid aí, time todo O que jovem, também não é de todo um absurdo, não. A questão é pelo que futebol dele, as médias do Cristiano Ronaldo foram uma coisa É um assim, absurdo, assustadora. macho. Rapaz, desliga o Mas armário de jogou, desliga. Como é que não é um absurdo, pô? Ninguém vai Rapaz, bater o recorde do Cristiano tão cedo, né? Não, eu não acho que seja um tu subestima o Mbappé absurdo. demais, cara. Presta Não atenção, bate, cara. se o Benzema, Marco, se o Benzema tivesse ficado no Real Madrid até hoje, ele já estava bem pertinho de passar do Cristiano, cara. O Ele não tá Cristiano com a chegou no Real diferença, Madrid, não. o Cristiano Era chegou no Real pouco Madrid menos com era 28, pouco mais de 100 gols. com 28 anos, o Mbappé vai chegar com 25. Se ele Não, passar pô, o 8 Cristiano Ronaldo anos, chegou com 28, não. O Cristiano Ronaldo chegou com 24 lá. Mas, João, ele ia quebrar em número de gols, Foi, mas 24? a questão, proporção, jogo, gol, ele não vai, ele ia dar longe o Benzema. Longe. Não, mas eu tô falando número de gols. Agora, média, Mas- esquece. E o número de gols lógico que pode ser que alguém passe no futuro. E o que ainda é bastante difícil, mas agora média esquece, ninguém passa não. Média É um não gol dá, acho por que não dá, jogo. não. É um gol por jogo, velho. É mais. E eu penso ainda assim, Não, né? assim, é porque é 1.05, 1.08. É. Eu acho que falta o quê pro o Kylian bater os recordes aí do Cristiano Ronaldo? Eu acho que, tipo, gols em mata-mata de Champions, né? Eu acho que dá pra ele passar tranquilo. Então não seria tão absurdo. Agora Rapaz, bater... o Mbappé em Champions League tem 46 gols e 26 assistências em 69 jogos. Pô. Eu acho que o Somando Cristiano Ronaldo novamente. tem o quê? 80 O quê? Champions? gols em Que Champions? 80 é 120 e pouco. Tem Não, 140, eu não? falo em mata-matas. Em mata-mata. Ah, 140 o animal. mata-mata, eu não sei. Deve mata-mata ser, eu não sei. eu acho que é uns 90, se eu não me engano, 90 e pouco. Algo Tu é assim. doido, é? Cara, é muita coisa. É muita coisa. Só Mas para eu não pontuar aqui com números, ó, o Cristiano Ronaldo no Real Madrid tem 451 gols em 438 jogos, pô. Bizarro. Quem é que vai passar disso? Me diz. Bizarro. Não vai, Rapaz, pô. Não dá, não dá, rapaz, E é mano. porque o Real desistiu de contratar o Haaland, né? o Mbappé virando centroavante, ele vai ter um Vinícius Júnior na lateral e um Bellingham O chegando cara pra dar tem o passe pra ele. 44 hat-tricks, 119 assistências. Se tu juntar É muito assistência com absurdo. gol, pô, com gol, assistência e os gols, dá dá quase um Nós e estamos meio de falando, gol por estamos partida, falando de pô. um jogador que tem 12 gols em 2 Copas do Mundo, 4 gols em final. Ele também não sente, não, pressão não. Ele vai chegar no Real Madrid. Mas tu Ele não quer chegando pra comparar ser centroavante. a França barra África com Portugal, né, pô? Olha,
Olha o Cristiano Ronaldo com 25 anos e olha o Mbappé com 25 anos. Tu acha que não tem comparação? Sim, mas aí entra o ponto. Quem te garante que o Mbappé vai ser um Cristiano Ronaldo depois dos Não, 30? eu não tô Que eu acho garantindo, mais não. difícil. Eu tô dizendo que eu acho que tem possibilidade. O Si é um Si demais. Aí tu tá A dizendo que não tem. a possibilidade tem, pô. Até Não. porque hoje em dia, no futebol atual, os caras, quando passam dos 30, eles não apresentam aquele declínio, não. O Benzema é um exemplo. O Lewandowski é outro. O Ronaldo nem Mas se o fala. Benzema já tá lá Eu acho que participações de gols, a proporção gols por partida, esse número aí do Cristiano Ronaldo no Real Madrid vai perpetuar aí 50 anos pra frente. É porque tem aqueles no cálculos, mínimo. né? Que realmente a gente para e olha, aqueles cálculos que tem. Se o jogador quiser bater o recorde do Cristiano Ronaldo, tem que fazer média de 50 gols por ano durante 10 anos. Aí o cabo olha isso aí, cabeça, isso é impossível. O cabo fica olhando assim, ela imagina que é impossível, mas tem um ou dois, que é o Mbappé e o Haaland, que estando no clube certo como estão, né? Que o Haaland tá e o Mbappé também vai estar, pode abrir essa possibilidade. Pode abrir. Nós vamos aguardar aí agora para ver o que o tempo vai dizer, né? Sim. Então, assim, essas coisas que a gente colocou, que a gente pontuou, então a gente vai tomar nota no final dessa temporada, né? Depois que o Mbappé chegar, a gente tem um prazo aí de 1 ano para ver o que vai acontecer, porque a gente está postulando aqui que o Messi não vai, né, de novo ser eleito o melhor do mundo. Então a gente vai ver aí o que o Mbappé vai bater de recorde do Cristiano Ronaldo, né? Aí se o Amaro conseguir, se isso acontecer, o Amaro já conseguiu acertar o prognóstico dele. Se o Vinícius Júnior não foi eleito melhor do mundo, eu já me lasquei, né? E aí o João Vitor, a questão de que atletas podem ser vendidos. E o Marco tá mais relacionado à parte de vai ter o retorno técnico, né? Então, assim, eu diria que o João Vitor e o Marco estão mais próximos aí de acertar nessa do que eu e o Amaro, né? Então, vamos aguardar. Fala, Alisson. Marco. Rapaz, meu filho, Só pra pontuar, eu coloquei que pra mim é certo que ele traz retorno técnico, mas minha dúvida é questão de ambiente, se ele vai atrapalhar ou não. É só isso. Eu acredito que vai atrapalhar. Mas eu acho que de nós 4 aqui, eu acho que quem tá mais próximo de acertar é tu e o João Vitor. Né? Porque a minha foi bizarra, né? Mas a do Amaro é um pouquinho mais bizarra do que a minha. Em 1 ano, Isso. pô. Em 1 ano a gente vai verificar isso. Espere e Marco, verão. Eu ainda É. perguntei, né? Vamos aguardar. Então, meus queridos, estamos chegando aqui ao final da gravação do nosso segundo episódio. Alguém queria dar algum tipo de palavra final? Eu, por exemplo, espero que o Flamengo vença o Fluminense, né? Quando vocês ouvirem aqui essa gravação, eu espero que o Flamengo já tenha conseguido passar para a final do Campeonato Carioca. Eu espero que a nossa próxima gravação seja quarta-feira, 9h30 mesmo. Pra mim não assistir o jogo do Glorioso. Tem que ser. Eu não quero assistir esse jogo. Não tem condição. É o torcedor covarde. E Eu aí, não João aguento, eu Vitor? acho que tu tem uma internet melhor na próxima. Vou ter. Não, mas aqui não deu problema, não. Só a insolação que eu tô Não, pegando aqui. foi bom. O que eu espero também é que alguém traga aqui informações embasadas que convençam realmente que o Didi está no top 5 do futebol mundial. Não, é só a gente fazer uma pauta sobre isso. Aí eu trago centenas. Na edição número 10, a gente vai falar dos melhores camisa 10, a gente fala do Didi também. É o Aí. jeito. Grande abraço aí para a audiência. Bora, Aí. que agora eu tenho que jogar ali, dá show. Um abraço Beleza, aí, galera? audiência. Valeu. Abraço, tchau, até a próxima, falou.